Qual é a posição do PT hoje em relação ao plebiscito? Contra ou a favor? Nós, na verdade, somos declaradamente contrários às privatizações e somos também, digamos assim, suficientemente inteligentes para entender que este é um momento muito delicado para o debate político. E, obviamente, não é o melhor momento para nós fazermos este debate com a sociedade gaúcha, enfim, sobre os rumos do Estado, sobre as prioridades do Estado. Por quê? Então, nós somos contra o plebiscito por esta razão, porque nós entendemos que este não é o momento mais adequado para fazer esse debate. Mas qual seria o momento adequado, deputado Zimmermann, considerando-se que o plebiscito foi posto na Constituição exatamente para que a população possa decidir? E se a população se não houver autorização para a população ser consultada, nós continuamos, passa uma impressão de que não se está querendo que o povo opine sobre uma questão importante como essa para o Estado. Olha só, Rosane, nós estamos no 4º ano de um governo que escolheu a crise como justificativa para todas as suas incompetências. O 4º ano de um governo que sistematicamente utilizou a crise como um instrumento de governo. E, portanto, é um momento que, do ponto de vista da opinião pública, é um momento em que a opinião pública está mobilizada por uma ideia falaciosa deste governo, que instrumentalizou as dificuldades do Estado para justificar o conjunto das suas incompetências e das suas escolhas políticas. E, portanto, este não é um momento adequado para que nós possamos fazer este debate com a tranquilidade com que ele precisa ser feito. Nós não podemos fazer um debate sobre os rumos do Estado, vamos dizer assim, completamente condicionados por um discurso de crise que, em boa medida, é um discurso falacioso, um discurso de um governo que optou pela crise como um instrumento de governo. Então, nesse sentido é que nós entendemos que o debate, neste momento, é um debate que não se completa com a qualidade que ele precisa ser feito. E de fato, nós precisamos debater no tema das privatizações, ou da nossa concepção do Estado, nós precisamos debater esse conjunto de elementos, quer dizer, qual é o papel que cumprem as empresas públicas, qual é o papel que elas podem cumprir no sentido da garantia de um conjunto de direitos para a sociedade, por que elas foram instituídas num determinado momento, enfim, e obviamente nessas condições de um governo que optou pela crise como justificativa para todas as suas incompetências, a sociedade está muito condicionada a dizer, não, vamos dar esta oportunidade, vamos privatizar, vamos, enfim, entregar, porque não tem outra alternativa. Nós dissemos que tem outras alternativas e que é importante manter as empresas públicas como tais, como instrumentos de alavancagem do Estado. Agora, isso feito no calor de uma eleição, há poucos meses da eleição, de um governo que... O governo sabia, Rosane, desde o final de 2015, que ele não tinha votos para aprovar a retirada da exigência da Constituição. Por que ele não encaminhou em tempo hábil o plebiscito? Por que ele precisou? Eu escutei aqui a entrevista do Bernardi e, obviamente, os outros partidos de governo, os outros partidos que estavam aliados a este governo, neste programa de destruição do Estado, eles percebem que isso é uma jogada eleitoral, porque, evidentemente, o Sartori, através desta proposta agora, simplesmente tenta puxar o debate para o seu campo, e não para o campo das suas incompetências ao longo desses 4 anos de gestão. Então... Deputado Zimmermann, houve uma tentativa do governo de aprovar o plebiscito antes, mas o deputado Edgar Preto teve um entendimento em relação ao rito de tramitação desse decreto legislativo que impediu, só para lembrar o ouvinte, ele não está sendo apresentado pela primeira vez agora, o projeto do plebiscito. Mas o governo tem maioria na CCJ, ele poderia ter neste meio tempo, nós estamos falando agora em maio, né, no final de maio, ele poderia ter lá em fevereiro encaminhado, quando tinha outro presidente, quando ele tinha uma maioria na CCJ, e poderia ter utilizado essa maioria para aprovar o PDL do plebiscito. Não o fez. Por quê? Não sei por que razões o governo optou
por não cumprir, digamos assim, o rito no seu tempo determinado. Agora, eu entendo, eu volto a dizer, eu entendo a reclamação dos partidos que deram base para este governo incompetente do Sartori, porque efetivamente ele está puxando o debate das eleições para o seu campo. Não é para o campo das suas incompetências, mas para o campo da sua proposta da privatização. Obviamente, nós somos contrários à privatização e não queremos nem ajudar outras forças a ganhar as eleições, mas também entendemos perfeitamente que elas percebam a jogada política que tem por trás disso. O Sartori teve tempo de aprovar o PDL na Assembleia. Não o fez porque não quis, né? E agora, na última hora, ele joga a mudança dos prazos como um instrumento para, vamos dizer assim, puxar o debate para o seu campo. Evidentemente, nós da oposição, e aqui eu falo do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, né, de setores do PTB, nós, desde a primeira discussão, manifestávamos nossa posição contrária às privatizações. E dizíamos, nós vamos escolher a hora de fazer o plebiscito. Não é a hora do governo que nós vamos nos dobrar. Nós vamos escolher a hora, de, se for o caso, de fazer um plebiscito. Não entendemos deputado, que esta seja a melhor hora para nós da oposição. Desculpa lhe interromper, mas só para aproveitar esse gancho da melhor hora. A questão das privatizações, ela vem sendo debatida no Rio Grande do Sul há muito tempo. Não é um debate novo. O debate da crise do Estado também não é um debate novo, ele vem se estendendo há bastante tempo. O que acontece é que agora se agravou. Será que não é um assunto que já está amadurecido na sociedade, que não poderia ir à votação, o plebiscito, para saber o que as pessoas pensam sobre isso? O senhor acha que o gaúcho não tem maturidade para votar esse tipo de tema agora? Não é um problema, evidentemente que o gaúcho tem maturidade para votar qualquer tema. O problema é se ele tem informação suficiente. Carolina, eu faço a seguinte sugestão, que o próximo governador, ele não diga meu partido é o Rio Grande, mas que diga eu quero privatizar a CE, a CRM, a Sulgás. Se o povo gaúcho eleger, ele terá toda a autoridade de encaminhar esse processo e as oposições que existirem terão que efetivamente terão que conceder esse direito ao governo. Agora, este governo atual não disse uma única vez na campanha de 2014 que iria propor a privatização. Ele, ao contrário, dizia, meu partido é o Rio Grande. Agora, nós estamos na véspera de uma eleição, o próximo governo que se eleger, ele que diga com clareza, eu quero privatizar. Se ele chegar a ganhar as eleições, o povo gaúcho terá escolhido esse caminho e, obviamente, as oposições não terão autoridade política para impor uma restrição. Mas, neste momento, nós não temos nenhuma razão de dar esse cheque para o Sartori. Então, nós vamos manter a nossa posição contrária ao plebiscito. Entendemos que, neste momento, o governo atropela o processo legislativo. Nós entendemos e estamos com um recurso na mesa que exatamente pretende resgatar que este tema do plebiscito é um tema da autonomia do parlamento, não é da autoridade do executivo propor alterações nesse tema, e nós vamos bloquear até o limite a realização desta consulta neste ano. Deputado, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Deputado Tarcísio Zimmermann, do PT. Obrigado, bom dia.